Olá, olá, querida audiência, queridos irmãos na fé. Hoje vai ser o programa vai ser, né, o conteúdo aqui vai ser um pouco diferente. Vou falar sobre eu e a relação minha com meu pai. Eu que sou escritor jornalista, mas trabalho em casa e desde que eu me separei, né, há 7 anos, tinha uma ideia de passar uma chuva aqui na casa dos meus pais. E fui ficando, né? Às vezes mãe tem e pai, né, são maravilhosos, mas eles adoeceram e essa chuva passou a ser um pouco permanente. E, enfim, apesar da diferença, né, minha mãe sofreu um processo aí de oncológico, né, de tratamento de câncer, mas a mente dela continua bem, sã. O mais difícil, realmente, na minha experiência até agora, foi a do meu pai, que há 4 anos ele vem enfrentando, né, uma progressiva depreciação, né, mental, eu digo assim, um progressivo avanço do mal de Alzheimer e do Parkinson. Isso aconteceu desde que ele perdeu a avó, minha avó, né, a mãe dele no caso. Eu percebi isso claramente já no funeral, sabe? Ele estava, ele era muito apegado a ela e estava assim profundamente abalado com isso. E veio-me algumas reflexões da vida, né, quando a gente às vezes convive com uma pessoa, mas nunca acredita que aquela pessoa um dia vá perder um dos bens assim mais preciosos, que é a memória. E é justamente isso que eu resolvi iniciar esse vídeo hoje, porque como escritor e relacionado a memórias, eu já escrevi assim mais de uma biografia, mas nunca tinha tentado a pensar em escrever do meu próprio pai. E comecei a organizar, a partir do dia a dia, memórias, vestígios. E aconselho que você também faça isso. Porque a gente nunca sabe, né, o dia de amanhã e nunca sabe quando é que vai ser o último dia do nosso ente querido. Enfim, e ontem foi o dia dos pais, né? Aliás, no último domingo. E resolvi gravar esse vídeo para isso. Chega a quase um desabafo, né, mas não totalmente, porque eu tenho convivido com isso, né, com ele. Às vezes ele se lembra de mim, às vezes não. Enfim. E eu estou nessa luta, né, já há um tempinho. Acompanho o médico e tal, e trabalho em casa. E eu lembrei também da experiência que eu tive com um cliente que já perto de 90 anos, hoje ele tem 93 anos, e quis fazer sobre a história do pai, resgatar a história do pai. O pai dele tinha sido um grande ator em Pernambuco, famoso, muito famoso na época, e ele pediu para o filho, né, que no caso foi o meu cliente, que o último desejo dele era que seu corpo fosse velado no teatro que ele mais amou na vida, foi o Teatro de Santa Isabel. E na ocasião, esse pedido foi negado. Então, quase 60 anos depois, eu já tinha uma certa experiência em escrever biografias, este cliente resolveu me contratar. E ele me contou tudo isso que eu estou contando para vocês. Recontou, né, o que eu estou. Que ele queria morrer, antes de morrer, ele queria ir para o túmulo sem essa dívida com o pai. Opa, que chega, me arrepio aqui. Ó. Incrível. E isso aconteceu. Antes disso, ele disse, olha, eu vou pagar, né, o que você precisar. Quero que o livro do meu pai seja lançado, mas com a condição de que, além dele ser lançado, ele tem que ser lançado no Teatro de Santa Isabel, que foi justamente o pedido que meu pai teve em vida. O desejo de que seu corpo fosse velado lá e fosse homenageado lá. Desafio aceito. Comecei a escrever o livro. Ele e a irmã dele, né, Lígia Câmara, me cederam o fato material dele. Encontrei também, comecei a peregrinar
Pesquisei tudo que eu pude. E em pouco mais de 1 ano e meio o livro já estava pronto. Foi uma pesquisa árdua, né? Eu pesquisei, entrevistei pessoas. Foi todo um processo. E consegui. O mais difícil foi realmente, como é que se diz? Lançar o livro no teatro, porque eu tive uma série de percalços, questões burocráticas, mas o desafio foi feito e lançamos lá, foi uma maravilha o lançamento. Lançamos esse lançamento lá no Teatro São Isabel e ele veio de Brasília especialmente para esse evento. Pense, uma coisa maravilhosa de realizar um sonho, né? E até hoje nós somos muito amigos, nos comunicamos, enfim. Aí o que é que fica essa lição? A lição é de que devemos valorizar as memórias. E além das memórias, o grande legado é você deixar um livro. Por isso eu incentivo a cada pessoa, mesmo que nunca tenha publicado um livro, publique seu livro, deixe o seu legado aqui na Terra. Conte a sua história. E melhor, caso você acredite, se você seja um cristão, né, devoto, publique seu testemunho. Pelo amor de Deus, publique seu testemunho. Você não tem noção do que um testemunho pode trazer, convencer outras pessoas, salvar vidas. E foi isso que aconteceu comigo. Eu tive essa experiência do livro, né, foi maravilhosa, o pai é quase profética. E também passei uma situação que resolvi contar no livro. Ainda não publiquei, mas pretendo publicar. E no caso do livro, né, o Teatro Mendigo Milionário, foi esse aqui, ó. Foi esse que foi o livro do cliente que me contratou. Inclusive, ele se tornou o best-seller da Amazon. Está aqui o selinho, tenho um orgulho de mostrar para vocês. E foi um grande sucesso na minha carreira como escritor. Enfim. E se você tem interesse de escrever, você tem interesse de deixar seu testemunho, escreva aqui embaixo. Eu quero escrever meu testemunho. Eu tenho interesse em escrever meu testemunho. Para que eu e minha equipe possamos nos comunicar com você e realizar esse teu sonho. Amém? E que assim seja.